Você já percebeu que quanto mais tenta ser bom, menos as pessoas te respeitam? Já notou que sua obsessão em agradar está lentamente te destruindo, minando sua autoestima e drenando sua energia emocional? Essa frustração não é imaginação. É neurociência. Quando você tenta ser agradável o tempo todo, seu cérebro ativa constantemente o sistema de estresse social, principalmente o córtex pré-frontal ventromedial, responsável por monitorar como os outros te veem, avaliando cada gesto, cada palavra, cada sorriso que você oferece. Quanto mais você tenta ser perfeito para os outros, mais seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. Ser bonzinho demais faz seu corpo acreditar que você está sempre em perigo, mesmo em situações em que nada ameaça sua segurança. Você foi ensinado que a bondade abre portas, que agradar é a chave para relacionamentos bem-sucedidos, mas talvez isso nunca passou de um mito confortável, criado para te manter obediente e manipulável. O mundo não recompensa os bons. O mundo recompensa quem não aceita ser pisado, quem sabe colocar limites claros e não se encolher diante da injustiça. Desde cedo, te ensinaram que bastava ser justo, honesto e humilde, e que o mundo reconheceria isso. Mas e se tudo isso for uma mentira conveniente? Um script para te manter previsível e controlado? Quantas vezes você silenciou sua voz para preservar a paz? Quantas vezes engoliu a raiva para não decepcionar ninguém? Quantas vezes deixou de dizer não apenas para evitar rejeição? Quantas vezes se sentiu vazio por dentro mesmo aparentando felicidade? Quantas vezes sentiu uma ansiedade silenciosa, um aperto no peito, sem entender que era o preço da obediência constante? Essa bondade que te venderam como virtude talvez seja apenas uma coleira disfarçada, uma prisão emocional que ninguém nunca explicou. A verdade é simples e cruel. O mundo recompensa os estratégicos, não os obedientes. É aqui que Maquiavel entra, não como um demônio, mas como alguém que teve a coragem de dizer a verdade nua e crua. A moralidade pura, desvinculada da realidade, é uma armadilha. Ser visto como bom não é o mesmo que ser eficaz. Agradar a todos é se tornar refém da própria gentileza. Você não precisa se tornar cruel. Precisa despertar. Enquanto continuar tentando agradar a todos, será escravo da imagem que construíram para você. A transformação começa agora, neste exato momento, enquanto você reconhece que sua liberdade emocional vale mais do que a aprovação alheia. E aqui entra um dado da neurociência comportamental. Estudos mostram que pessoas que continuamente buscam aprovação ativam a amígdala, responsável pelo medo e ansiedade, mais frequentemente do que qualquer outro grupo. Isso significa que a bondade constante sem limites gera medo crônico, desgaste mental e uma sensação contínua de vulnerabilidade. Além disso, o sistema de recompensa do cérebro, que libera dopamina ao receber aprovação, cria um ciclo vicioso. Você se esforça cada vez mais para agradar, mas nunca recebe satisfação completa, porque o outro sempre quer mais. É como correr em uma esteira que nunca para, uma corrida infinita de expectativa alheia que nunca termina. Pesquisas em psicologia comportamental confirmam que esse padrão de agradar ativa regiões do cérebro associadas à dor social, fazendo com que o sofrimento emocional seja literalmente sentido como dor física. Isso explica por que, mesmo sendo bom, você sente exaustão, ansiedade e uma sensação de vazio constante. Cada vez que você ignora sua própria necessidade para agradar, seu cérebro grava essa submissão como um padrão automático, tornando mais difícil romper esse ciclo no futuro. Mais ainda, a neurociência social mostra que a exposição constante a situações de agradar gera hiperatividade do córtex cingulado anterior, aumentando o estresse, insegurança e sensação de inadequação. Ou seja, sua bondade sem limites não é altruísmo, é autossabotagem neurobiológica. Você cresceu ouvindo que gentileza gera gentileza, que ser bom é o caminho para uma vida harmoniosa, mas a bondade sem estratégia é só isca em um mundo que opera por domínio, utilidade e sobrevivência emocional. Ser bom virou sinônimo de apagamento. Virou calar a própria dor para não incomodar. Virou sobreviver sem existir. Quanto mais você tenta ser bom, mais você se distancia de quem realmente é, deixando de lado desejos, opiniões e vontades próprias. Você vira um ator interpretando um personagem, um boneco social programado para agradar. A plateia aplaude, mas só porque é conveniente. Enquanto você for dócil, você não ameaça. E tudo que não ameaça, não é respeitado. A psicologia chama isso de padrão de Fawning,
uma resposta automática do cérebro ao medo de rejeição, onde você agrada para sobreviver, suprimindo necessidades, emoções e autenticidade. Maquiavel dizia: o governante que deseja ser apenas bom será destruído pelos que não são. Bondade sem defesa vira ingenuidade. E ingenuidade é um convite ao abuso. Você foi educado para agradar, não para viver. Não grita. Engole o choro. Seja bonzinho. Você se mutilou emocionalmente para ser aceito. Mas mesmo fazendo tudo certo, continua invisível. Sua bondade virou cárcere, uma cela enfeitada com frases bonitas, mas vazia de liberdade. A neurociência confirma: bondade sem limites enfraquece a autoestima e destrói o respeito próprio. Pureza sem presença é alvo fácil. O mundo não respeita quem é apenas agradável. O mundo respeita quem impõe consequência. Estudos de psicologia social mostram que pessoas assertivas, que definem limites claros, são percebidas como mais confiáveis e respeitadas, mesmo que não sejam gentis o tempo todo. Isso é ciência comprovada, não apenas filosofia. Além disso, a neurociência sugere que quando você estabelece fronteiras claras, o cérebro reduz o nível de cortisol, aumenta a serotonina e fortalece circuitos de resiliência emocional, trazendo sensação de segurança, controle interno e clareza mental. Ou seja, ser estratégico e firme é, literalmente, saudável para o seu cérebro. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. O mundo responde à percepção, não à sua pureza interior. Você foi ignorado por quem sabe jogar. A vida é um jogo de imagem, limites e percepção de poder. A virtude maquiavélica é a união da raposa e do leão. A raposa observa, percebe intenções escondidas, vê através das máscaras. O leão impõe respeito pela simples presença. A ciência comprova: quando você assume postura firme, o seu cérebro e o das outras pessoas liberam dopamina associada ao status social, reforçando autoridade e segurança. Você não precisa se tornar um tirano. Precisa parar de ser um fantasma. A raposa sem o leão é esperta e pisada. O leão sem a raposa é forte e enganado. Juntos, ninguém atropela. O maior poder que Maquiavel ensina é deixar de ser dominado pelo medo de desagradar. Estudos de neurociência mostram que o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão estratégica, fica mais ativo quando aprendemos a impor limites sem medo, aumentando nosso senso de controle, autoestima e percepção de autonomia. Pesquisas em psicologia afirmam que a percepção de poder pessoal muda a forma como os outros nos tratam em segundos, provando que presença e postura são tão importantes quanto caráter. Quanto mais você aprende a ser consciente da própria energia, mais se protege de manipuladores emocionais e pessoas que tiram vantagem da sua bondade. Estudos sobre empoderamento emocional mostram que indivíduos que rompem ciclos de agradar constantemente experimentam aumento significativo de autoestima, sensação de propósito, motivação intrínseca e até maior resistência ao estresse. Ou seja, liberdade emocional é também liberdade biológica. Chegou o momento da pergunta definitiva: você quer ser amado ou quer ser livre? Quem vive buscando amor vive com medo de perder esse amor. A obsessão por ser visto como bom não nasce da virtude, nasce da vergonha de ser quem você é. A liberdade exige desconforto. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, que ficou distante. Mas pela primeira vez, você estará sendo honesto consigo mesmo. Você pode continuar sendo uma boa pessoa, mas não à custa da sua alma. Você não é naturalmente bom. Você foi domesticado. Então eu te pergunto direto: você quer ser amado ou quer ser livre? O mundo respeita quem se respeita. O resto é teatro. Se algo dentro de você despertou hoje, então o Mente Aberta já está cumprindo a sua missão. Agora eu quero te ouvir. Comenta: eu escolho ser livre de... e complete com o que você está deixando para trás. Partilhe este vídeo com alguém que ainda está preso no papel de bonzinho. Inscreva-se no Mente Aberta e ative o sino, não para me agradar, mas para nunca mais se trair tentando agradar os outros. Aqui, você vai aprender a pensar com estratégia, agir com coragem e viver com verdade. A revolução é interna. E ela começa quando você decide. Bem-vindo ao Mente Aberta.